Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, que é um romance do Mia Couto publicado em 2002. Esse daqui foi o meu primeiro contato com a obra do Mia Couto. Já tem vídeo inclusive para este livro aqui no canal, um vídeo bem antigo por sinal. O link para ele vai estar lá embaixo. Eu resolvi refazer essa leitura e refazer esse vídeo, principalmente porque este daqui é um livro que consta na lista de leituras dos meus alunos desse ano de 2018. Caso você não saiba quais são os outros livros e tenha interesse em saber, eu vou deixar o link para o vídeo onde eu mostro certinho essa lista lá embaixo também. Pois bem, com essa releitura me ficou claro que a mestiçagem, mais do que um tema recorrente, ela pode ser entendida como um projeto literário deste autor aqui, do Mia Couto. Ele tem um texto muito interessante chamado Que África Escreve o Escritor Africano. Eu vou deixar o link para ele também lá embaixo. É um texto bem curtinho e na verdade é uma conferência que ele deu durante a entrega de um prêmio literário para ele. Pois bem, nesse texto o Mia Couto ele vai defender basicamente a construção de uma literatura que abarque ao mesmo tempo as tradições locais ali das comunidades africanas, sem deixar de lado um diálogo com as literaturas europeias, naquilo que pessoas como o Antônio Cândido chamariam de dialética do localismo e do cosmopolitismo. O Antônio Cândido ele usa esses termos ao se referir à literatura brasileira produzida no início do século XX, né, nas primeiras décadas do século XX, e me parece que essa ideia dessa dialética proposta lá pelo Antônio Cândido se casa muito bem com esse projeto literário do Mia Couto, que tem como principal símbolo, como principal representante, a figura do mestiço, que nesse sentido vai ocupar um lugar de destaque dentro da galeria de personagens aqui deste autor. Então, nesse sentido, o mestiço seria, ao mesmo tempo, um habitante de um não lugar determinado, mas também um elemento universalizante dentro dos romances desse autor, principalmente porque ele não pertence a um lugar específico. O mestiço é aquela pessoa que está entre o aqui e o lá, entre o dentro e o fora. Então este não lugar ali, esse meio do caminho, acaba fazendo com que ele seja um ponto de contato entre duas culturas. No caso aqui deste romance, o personagem Marianinho é aquele que melhor vai representar toda essa ideia da mestiçagem e do hibridismo, principalmente porque ele vai circular por espaços que são próprios dos portugueses e próprios dos africanos aqui, dos personagens africanos que vão ser representados aqui nesta obra. O que acaba fazendo com que a identidade desse personagem aqui, do Marianinho, oscile entre o nacional e o estrangeiro, entre o tradicional e o moderno, entre o aqui e o lá. Então, pensando em todas essas oscilações, a gente pode ligar de uma maneira muito rápida o tema da mestiçagem ao tema da identidade. Seja essa uma identidade individual, cultural, nacional, linguística e por aí vai. E esse tema da individualidade se liga de uma maneira muito imediata, por sua vez, a todo o contexto histórico em que vão se passar aqui as ações desse romance, que tudo me leva a crer que esse romance aqui ele vai se passar no período ali pós-colonial, ou seja, depois de 1974. E a ideia de que as ações desse romance se passam no período pós-colonial pode ser defendida principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na aldeia em que vão se passar aqui essas ações, que é um lugar chamado Luar do Chão. Luar do Chão é uma aldeia marcada pela pobreza, pela desigualdade social e pelo abandono das autoridades. O que vai marcar muito bem, o que vai nos dar notícia de todo um contexto pós-independência, principalmente quando a gente pensa na Guerra Civil que se estendeu de 1977 a 1992, se não me engano, quando os dois partidos que existiam então em Moçambique, que haviam lutado ali para poder conseguir a libertação daquele país, que é lá a Frelimo e a Renamo, esses dois partidos começaram a entrar em uma série de disputas para poder ver quem é que assumiria o poder daquele país, uma vez que Portugal estava fora da jogada. Pensar então nesse contexto histórico e econômico é muito importante porque esse contexto vai determinar todo o processo de construção de identidade desses personagens, que reflete muito bem a ideia e a necessidade de se construir uma identidade nacional para Moçambique.
Ora, diante de todo o estilhaçamento social que aquele país vivia naquele momento, principalmente por conta da guerra civil, a construção das identidades desses personagens aqui não vai acontecer de maneira pacífica. E é justamente disso que advém todo o movimento de construção e desconstrução das identidades, porque vão passar aqui todos esses personagens, mas principalmente o Marianinho à medida em que ele vai descobrindo alguns segredos de sua família. Então veja, não sei se você percebe, mas como eu disse, o tema da mestiçagem vai se ligar muito bem a todo o tema da construção da identidade, que por sua vez reflete todo o contexto histórico por que passava Moçambique, da maneira como é representada aqui pelo Miyakoto neste seu romance. Só que, para além da representação aqui da aldeia de Luar do Chão, que é onde a gente pode ver de maneira mais evidente essas questões históricas, esse não é o único espaço por que circulam esses personagens aqui, ainda que seja o espaço principal. Nesse romance aqui nós temos em um determinado momento uma breve, porém muito significativa representação do centro urbano onde vai morar ali o Marianinho em um determinado momento. Porque ele viveu um tempo da vida dele na cidade, ou seja, distanciado de sua aldeia natal. E nesse sentido, existe então uma oposição entre o espaço urbano como sendo o lugar onde esse sujeito aqui vai se afastar das suas tradições e o espaço da aldeia, que é um espaço muito mais próximo do sagrado do que lá o espaço urbano, e justamente por conta disso, nesse espaço, nós observamos ali as tradições que estão lutando pela sobrevivência diante da modernidade, diante do contato ali com outros países e com outras realidades. Esses dois espaços, o espaço do campo, né, da aldeia, e o espaço da cidade, eles vão ser separados por um rio. E esse rio vai ser, como o próprio título do romance sugere, toda uma alegoria para o tempo. Portanto, a representação da cidade ela é muito importante para o romance, ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, que esse tipo de representação, a representação urbana, não é muito comum nos livros do Miyakoto. Eu não sei vocês, mas dos romances que eu li dele até agora, é muito pouco comum a gente ver as ações se desenvolvendo em centros urbanos. Geralmente é muito mais em lugares mais afastados, em aldeias, na savana e esse tipo de coisa. Por conta dessa oposição entre esses dois espaços, a volta à aldeiazinha que é Luar do Chão não é um deslocamento apenas geográfico, é também um deslocamento cultural, é um deslocamento linguístico e principalmente é um deslocamento temporal. Lembra lá que, como eu falei para vocês, a cidade e a aldeia elas são separados por um rio e esse rio vai representar, vai simbolizar ali o tempo. Então, você atravessar o rio é você atravessar toda uma temporalidade, o que novamente vai refletir essa realidade histórica e social de Moçambique, em que você tinha a opulência dos centros urbanos diante ali de toda a pobreza e de toda a miséria que marcava a vida nos campos, a vida ali nas pequenas aldeias e esse tipo de coisa. Então veja que o Marianinho, ele é praticamente um estrangeiro dentro do seu próprio país, pelo simples fato de ter cruzado um rio. E é justamente por conta disso que ele vai se sentir deslocado assim que ele chega, mas vai aos poucos, à medida em que o romance avança, ele vai reaprendendo todos os costumes, todas as tradições da sua aldeia natal. Então, ligando-se a todas aquelas temáticas que eu já citei para vocês, existe ainda toda uma discussão aqui presente nesse romance sobre o deslocamento, sobre o trânsito, sobre o exílio. E é a partir desse trânsito, que é um trânsito geográfico, econômico, cultural, linguístico e etc., que vai se construir a identidade do personagem central aqui, que também é o narrador, que, como eu disse para vocês, se chama Marianinho. O exílio por que vai passar, então, esse personagem é um exílio dentro do próprio país, dadas as várias diferenças que vão separar
o campo da cidade. E isso vai se ligar muito bem ao que propõe um teórico chamado Stuart Hall. Eu não me lembro em que livro ele fala isso, mas caso eu me lembre, eu vou deixar certinho a referência lá embaixo, como eu sempre faço, porque se isso te interessar, pode ser pertinente que você vá atrás desse texto do Stuart Hall, que eu não me lembro de jeito nenhum agora o nome. Mas enfim, nesse texto, cujo nome eu me esqueci agora, o Stuart Hall ele vai falar basicamente que o exílio é uma das principais marcas da nossa sociedade pós-moderna. E pensando nisso, então, o exílio da pós-modernidade, né, o exílio pós-moderno, é o exílio daqueles que não partiram, mas que viram tudo indo embora, que viram toda a realidade ao seu redor se modificando em uma velocidade muito grande. Principalmente pensando aqui no contexto moçambicano, por conta da Guerra da Independência e por conta da Guerra Civil que se seguiu a essa primeira guerra. E é deste lugar de exilado, é deste lugar de deslocado cultural e geográfico que nos vai falar aqui o narrador do romance, que como eu falei para vocês, se chama Marianinho. O Marianinho teve que voltar para sua aldeia natal para poder comandar, para poder presidir ali os ritos fúnebres do avô, que também se chama Mariano. Então perceba que existe uma relação de espelhamento entre esses dois personagens. É quase como se o neto e o avô fossem o duplo um do outro. Só que quando o Marianinho chega até a casa ali da sua família, que se chama Niumbacaia, e o nome da casa é muito importante, eu vou falar um pouquinho disso depois, mas enfim. Quando o Marianinho chega na casa dos parentes para poder presidir ali o velório, ele descobre que o avô não está completamente morto, mas ele também não está completamente vivo. E daí você vai ter que ler o romance para poder entender como é que funciona essa história. Mas enfim, o fato é que esse avô não, ele está em um entrelugar entre a vida e a morte. E daí, novamente, lembra lá que do mesmo modo como o avô está nesse entrelugar, o Marianinho também está em um entrelugar nessa sua posição de exilado, porque ele não está nem mais totalmente imerso naquela realidade de Luar do Chão, mas ele também não faz totalmente parte da realidade urbana da qual ele acabou de chegar. Então veja aqui, e antes que eu me esqueça, pensando nisso então, é muito interessante perceber como é frequente dentro das obras do Miyakoto esse contato entre os vivos e os mortos. Eu não sei se você se lembra aí, mas isso aparece lá no Outro Pé da Sereia, que já tem vídeo aqui no canal. Isso aparece lá também na Varanda do Frangipane. Isso aparece também naquele Venenos de Deus... Não, Venenos de Deus, Remédios do Diabo. Então veja que me parece que essa temática do contato entre os vivos e os mortos aparece com uma certa recorrência. E isso nos dá notícia muito bem dessa tradição que teima em resistir, essa tradição que se recusa a morrer, porque esse contato é sempre entre uma pessoa que está ali mais velha, ou entre um antepassado, quando a gente pensa lá no Outro Pé da Sereia, e essas pessoas que estão vivendo no agora, que são mais jovens, enfim. E é diante do corpo do avô que se recusa a morrer, como símbolo ali de uma tradição que se recusa a cair no esquecimento, que o narrador e nós próprios vamos ficar sabendo qual é a verdadeira missão do Marianinho ali, porque quem escolheu o Marianinho para poder presidir esses ritos fúnebres foi o próprio avô, indo contra todas as tradições que diziam que quem deveria fazer esse tipo de serviço era o homem mais velho da família. Pois bem, as missões do Marianinho se resumem basicamente a: primeiro, preservar as tradições por meio da preservação da casa da Niumbacaia, como eu falei para vocês, o nome da casa é muito importante. Segunda missão do Marianinho: unir a família que por conta de uma série de conflitos e uma série de segredos está se distanciando cada vez mais. Terceiro, desfazer todos esses segredos e todas as mentiras que foram sendo contadas ao longo dos anos. Quarto, ajudar a resolver o caso. E essa quarta missão do Marianinho, apesar dela não ter tanto destaque, ela vai ser muito importante para o fim do romance. Mas enfim, a quarta missão dele é ajudar a resolver o caso de um sujeito chamado Juca Sabão, que acabou morrendo sob circunstâncias extremamente misteriosas, muito estranhas, diga-se de passagem, principalmente por conta do seu envolvimento com alguns traficantes de armas e drogas.
E a quinta missão que o Marianinho tem ali ao chegar à sua aldeia natal é reconciliar o avô com o passado e se reconciliar com o próprio presente. Então, tendo todas essas missões ali em vista, é que vai agir aqui o Marianinho, o narrador deste romance. Então, só que o Marianinho, ele tem que resolver tudo isso muito rápido, porque como o corpo do avô não foi enterrado, como o corpo do avô não foi sepultado, a casa está sem telhado, como dita ali uma das tradições daquele lugar, que quando uma pessoa morre você tem que tirar o telhado da casa. E para além desse problema, que é um problema muito familiar ali da casa destelhada, nós também temos um segundo problema que vai ganhando proporções titânicas quando a gente pensa que isso vai influenciando a vida de todas as pessoas ao redor daquela família, que é o fato de que, como tem uma pessoa morta que não foi enterrada ainda, a terra, né, o chão, começou a ficar duro. Então as pessoas não estão conseguindo nem enterrar umas às outras, né, à medida que elas vão morrendo, mas as pessoas também não estão conseguindo plantar as coisas e isso vai se tornando um problema muito grave. Então veja que o Marianinho ele tem um tempo limite para poder resolver toda essa questão, para poder enterrar o avô e fazer com que tudo volte à normalidade. Pensando então nessa reconciliação do avô com o próprio passado, ela vai se evidenciar principalmente por meio das várias cartas que o Marianinho vai recebendo ao longo do romance. E essas cartas, elas são escritas pelo próprio avô defunto, ou seja, o avô que está morto escreve cartas para o neto que está vivo. E ele escreve essas cartas se utilizando do próprio neto para escrevê-las. E daí você vai ter que ler o romance para saber como é que se dá a relação entre esses dois sujeitos e como que essa relação vai traduzir muito bem ou melhor dizendo, vai espelhar uma relação entre a oralidade e a escrita que vai novamente nos dizer respeito a essa tensão entre o aqui e o lá, entre o moderno e o tradicional. Só que o romance não é feito apenas da interação entre esses dois personagens, muito pelo contrário, aqui você tem uma galeria imensa de personagens, vou tentar destacar aqui agora alguns dos mais importantes. Você tem então a avó do Marianinho, que se chama Dulcineusa, e que é uma das pessoas que está lutando ali para preservar essas tradições. Você tem um sujeito chamado Fulano Malta, que é o pai do Marianinho. Você tem a tia do Marianinho, que se chama Admirança, e é muito interessante perceber a relação entre o Marianinho e essa tia. Ele tem meio que uns desejos sexuais por essa tia. E como que esses desejos vão interferindo ao longo da narrativa, isso é uma coisa muito importante de se perceber também. Você tem um tio do Marianinho que se chama lá Abstinêncio, que é uma pessoa que por conta de uma questão X acabou se isolando, então ele sai muito pouco de casa. Você tem um tio do Marianinho que se chama Ultímio, e esse tio dele está tentando a todo custo acabar com todas essas tradições, ele está pretendendo ali vender a casa, modernizar a aldeia e esse tipo de coisa. E você tem, por fim, a mãe do Marianinho, que se chama Maria Vilhosa. A Maria Vilhosa, ela morreu, né? Isso a gente fica sabendo logo no início do romance. E ela morreu sob circunstâncias misteriosas. A única coisa que se pode dizer é que ela morreu depois que ela entrou dentro do rio e se misturou com a água. Então essa ideia da água também é muito importante, porque vai determinar muito bem da relação do Marianinho com a memória que ele tem da própria mãe. E falando então nessa história toda do rio, ele vai, ao longo do romance, adquirindo uma série de outros significados. Então, o rio representa a vida, quando a gente pensa, por exemplo, na relação entre o dito Mariano, que é o avô, e a Admirança, e daí eu não vou falar o porquê que ele representa a vida quando a gente pensa nesses dois. O rio também vai representar aqui a morte, quando a gente pensa na Maria Vilhosa. O rio vai representar aquilo que é sagrado, porque a água é uma coisa muito importante nas tradições africanas, como são expostas aqui pra gente por esse romance do Miyakoto. O rio vai representar a fronteira que vai separar então a cidade, ou melhor dizendo, que vai separar o tempo da cidade e o tempo da aldeia, o tempo do moderno e o tempo do tradicional.
Então, pensando nisso, o rio vai representar também o próprio tempo. E o rio é o tempo porque ambos não vão ter nem início e nem fim, e ambos estão sempre em movimento, modificando a vida de todas essas personagens aqui, de todas essas pessoas. A ligação, então, entre a água e o tempo vai ser muito importante, e essa ligação fica clara, pelo menos para mim, quando a gente pensa mesmo no nome do personagem narrador aqui, que é Mariano. Quando a gente pensa na palavra, no nome Mariano, dá pra gente dividir e pensar em mar e ano. Então veja que essa ideia da conjunção entre o elemento aquático e o tempo vai estar presente mesmo quando a gente pensa na identidade, na identificação do personagem narrador e mesmo do avô dele, que, como eu falei para vocês, é um duplo de sua situação no presente. Pois bem, por outro lado, você tem também aqui, como é sugerido pelo próprio título do romance, a importância da casa. A casa aqui, ela vai ser uma alegoria para a família, a casa vai ser uma alegoria para a tradição e mesmo para a terra no sentido daquele chão, de luar do chão, mas também do país que é Moçambique e mesmo da terra enquanto planeta, quando a gente pensa principalmente naquela história toda do chão enquanto um lugar que está ficando cada vez mais duro e a gente não consegue plantar nada. Enfim, isso é muito importante. A consciência ecológica vai também ser um dos temas aqui deste romance, ainda que apareça de maneira um pouco mais modesta do que as outras temáticas que vão ser abordadas aqui por esse autor. E é justamente por conta dessas várias representações que vai assumindo ao longo do romance que a casa vai ter uma certa centralidade nessa narrativa e vai ter uma ligação muito forte com toda aquela ideia da mestiçagem, porque como eu falei para vocês ao longo desse vídeo, a casa ela tem um nome, e o nome da casa é Niumbacaya. Niumbacaya é a junção de duas palavras. Uma dessas palavras, que é a palavra Niumba, é o modo como os povos do norte se referem à habitação, se referem à casa. E a palavra Kaya é o modo como os habitantes do sul se referem à casa também. Então veja que a própria casa ela é um espaço que congrega esses dois extremos, ela é um espaço que possibilita essa mestiçagem, esse hibridismo entre culturas e entre línguas, entre idiomas. Então lembra lá que, como eu falei para vocês no início desse vídeo, uma das principais características do Marianinho é a movência que o possibilita se deslocar entre luar do chão e esse centro urbano e vice-versa. Pensando nisso então, essa movência o coloca em um não lugar que é próprio do estrangeiro, que é próprio do exilado, e é a partir desse não lugar que o Marianinho deve unir essas duas temporalidades, a temporalidade da aldeia e a temporalidade do centro urbano. Essa temporalidade que remete ao tempo anterior à guerra, a essa temporalidade que remete ao tempo posterior à guerra, o tempo da tradição e o tempo da modernidade. Isso enquanto estrangeiro, isso enquanto exilado. Agora, pensando na condição do Marianinho como um sujeito mestiço, ele vai ser fundamental para manter e para traduzir em uma nova linguagem as tradições de Luar do Chão. E isso só vai ser possível por meio do entrelaçamento entre o passado e o presente. E é justamente daí que vem a importância da memória e do esquecimento para a gente poder pensar a articulação desse romance, o que vai contribuir muito bem para toda aquela ideia que eu falei no início desse vídeo, da construção de uma identidade. Só que a memória, ela não é confiável, a gente não pode nunca se esquecer disso. Falar de memória é também falar de esquecimento. Então existe aqui ao longo do romance uma série de mentiras, uma série de desditas envolvidas nesse processo todo de construção da identidade, e é daí que vem aquele movimento que eu falei para vocês no início do vídeo, entre construir e desconstruir as identidades desses personagens, principalmente aqui do narrador. E enfim, eu não vou falar mais nada, quer dizer, vou falar mais uma coisa assim, leiam este livro porque ele é maravilhoso, sério mesmo. Eu sinto que com essa minha releitura, eu me lembrava de muita coisa do romance, mas muita coisa cresceu dentro de mim depois de reler este livro, depois de, sei lá, 5 anos, desde a minha primeira leitura.
E ele só confirmou a minha paixão ensandecida pelo Miyakoto, enfim, pretendo ler as outras coisas desse autor também. É isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!